dia a dia, cuidado. Isso é um forte indício de que você é uma pessoa sedentária. Quem está aqui no estúdio para falar com a gente sobre os riscos do sedentarismo é o cardiologista Fábio Schneider. Participe dessa conversa, mande sua pergunta pelo telefone ou pela internet. Só clicar no link RJ Entrevista. Doutor, boa tarde. Obrigado pela participação desde já. A gente brinca às vezes com essa questão de ficar muito tempo sentado. Tem gente que não tem como fugir, fica 7, 8 horas por dia sentado por conta de trabalho. Mas não é só isso que caracteriza o sedentarismo, né? Não, claro que não. O sedentarismo é basicamente a prática insuficiente de atividade física durante o seu cotidiano. Mesmo aqueles que permanecem sentados no trabalho devem acrescentar no seu dia a dia algum momento de uma atividade física aeróbica. Para minimizar esse problema, entre aspas, de ter que ficar tantas horas sentado sem se movimentar tanto. Com certeza, exatamente. Doutor, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, metade dos brasileiros não pratica nenhuma atividade física. E essa é apenas uma das várias pesquisas que revelam essa realidade no país. Diante disso, dá para dizer que o Brasil é um país de sedentários? Na medida que o Brasil foi um país que foi se desenvolvendo, ele vai adotando também essas práticas culturais que então são influenciadas pela prática americana, aquele estilo de vida americano mais sedentário do que antigamente. Embora nos últimos anos a gente está vendo uma tendência a mídia incentivar a prática de exercício, a gente tem visto isso na prática. Então, a pessoa ser magra, um pouco mais gordinha, nem sempre denuncia se ela é ou não sedentária. Não, claro que não. No dia a dia a gente está sempre vendo no consultório aqueles pacientes que são magros, que são sedentários e que têm um perfil de colesterol e uma saúde cardiovascular menor do que aqueles mais gordinhos e que praticam de forma regular uma atividade física. Então, esse é um conceito errado que nós temos de que o indivíduo magro é saudável. Isso não é uma verdade absoluta e tem que ser avaliado individualmente. A gente tem muito exemplo disso, pessoas gordinhas que são atletas, que são profissionais, inclusive, e que têm uma saúde cardiovascular melhor do que aqueles indivíduos magros e sedentários. Mas nem sempre conseguem perder todo o peso, o que não quer dizer que é um sedentário, necessariamente. Né? Exatamente. Com a prática de exercícios físicos, ele consegue controlar a pressão, ele consegue melhorar o perfil lipídico e diminuir o malefício dele estar um pouquinho em cima do peso. Não estou incentivando aqui, claro, as pessoas a serem obesas, não é essa a ideia. Mas no contexto da comparação entre o indivíduo magro sedentário e o obeso, ou um pouco sobrepeso, que faz uma atividade regular, sem dúvida nenhuma, a saúde cardiovascular de quem faz atividade é melhor. Doutor, o sedentarismo mais provoca doenças ou mais agrava doenças? Ou os dois juntos? Atua das duas formas. O sedentarismo piora o perfil lipídico e naqueles que têm um perfil lipídico ruim, ele tende a melhorar esse padrão. Assim como na hipertensão e a resistência insulínica, que é um dos fatores do diabetes, né? Nessa situação, o exercício físico ele previne naqueles que não têm essas condições e ajuda no tratamento de quem tem essas condições de saúde. Se a pessoa realiza aquelas tarefas do dia a dia, como varrer a casa ou ir para o trabalho, no caso de adolescentes e crianças, ir para a escola a pé, já é o suficiente para que ela não seja considerada sedentária? Não, de maneira nenhuma. Essas atividades, claro que ajudam no dia a dia, no controle da perda de calorias, no controle do peso, mas não é isoladamente suficiente para a gente considerar os pacientes como ativos. Essa é justamente, desculpa interromper, mas é justamente a dúvida da Maria do Rosário, dona de casa de Barra Mansa. Trabalho muito em casa, mas não faço nenhum exercício. Isso adianta? Não, sozinho não. Ajuda, no ponto de vista que ajuda a perder um pouco das calorias durante o dia, mas não é suficiente. A gente considera o ideal a prática de pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica por semana. E quanto mais continuada for essa atividade, melhor para o coração. Essas tarefas não chegam a esse... Não, porque quando vai numa casa ou faz alguma atividade dessa, é por períodos curtos. E não é suficiente para você levar um condicionamento aeróbico do coração. Diferente de uma caminhada, de uma corrida, de uma bicicleta. Aline Freitas, dona de casa de Resende. Há risco para quem nunca praticou exercícios, de repente, começar a jogar bola, por exemplo? Tem sim. Essa é uma situação que a gente, bem comum, o indivíduo que nunca praticou exercício nenhum querer se envolver em alguma atividade por algum motivo. É sempre importante uma avaliação médica para ver o atual estado de saúde desse indivíduo antes de ele começar a praticar um exercício.
A gente não sabe se ele é hipertenso, se é diabético, se pode estar liberado para todas as atividades. E a orientação médica no início da atividade, até para saber que carga de exercício ele pode usar, durante quanto tempo, para prevenir problemas ortopédicos ou até cardiovasculares, é importante no início dessa atividade, principalmente daqueles que nunca começaram. Muito bem, conversei com o cardiologista Fábio Schneider. Doutor, muito obrigado pela presença. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde. Obrigado.